Fala, seus trades, beleza? Estou começando uma série em busca do setup perfeito. Hoje eu trouxe aqui o setup 9.1 do Larry Williams. Então, esse setup foi criado pelo trader norte-americano Larry Williams. É um setup simples, efetivo e com bom nível de acerto e excelente retorno. A descrição do setup tá aqui, o sinal de compra. O que acontece? Como é que se dá? A gente usa uma média exponencial de 9 períodos. E, por exemplo, a gente tem uma média caindo. Então, a gente espera que ela vire para cima. Quando ela virar para cima, no fechamento do candle que fez ela virar para cima, a gente marca a máxima desse candle, que fez a média de 9 virar para cima. Beleza. Então, quando se dá a entrada? Quando o candle seguinte desse aqui, que virou a média para cima, romper a máxima, é uma entrada de compra. A média estava caindo, virou, teve um novo candle, rompeu o candle anterior para cima, se dá a compra. O stop fica na mínima desse candle aqui que foi rompido. E a, caso por exemplo, o candle próximo não rompa, o candle posterior não rompa esse candle para cima e o outro vem a romper, continua valendo a entrada. Mas se o candle aqui não rompeu e o próximo torna a virar a média para baixo, desconfigura esse setup. Então, o stop loss é na mínima do candle que foi marcado a máxima, o candle de referência, né? E após a compra, a gente conduz o trade pela média móvel até ela virar para baixo e o candle que provocou essa virada perder a mínima. Então, encerra a operação ali. Pode ser feito uma parcial de acordo com o gerenciamento de risco também. Agora, vamos ver no Profit Chart como fica essa operação. Esse Trade System, fiz um backtest com ele, ele é um trade que dá muito stop. Ele dá muito stop, ocorre muito stop nele. Vou mostrar para vocês. E eu dei uma otimizada nele para utilizar ele no day trade. Tá vendo? Aqui inicia o dia. Deixa eu tirar essas marcações aqui. Aqui o início do dia de hoje. Então tá, aqui a gente tem, tá vendo? A média de 9 períodos subindo, tem esse candle aqui que vira lá para baixo. Vamos marcar ele. Esse aqui é o candle de referência. Não perde a mínima, não perde a mínima, não perde a mínima. Esse aqui vira a média para cima. Então ele virou um novo candle de referência. Não perdeu a máxima. E esse aqui, próximo candle, vira a média para baixo de novo. Então virou um novo candle de referência. Beleza, agora sim tem aqui a perda da mínima desse candle. Olha só, aqui é a perda da mínima do candle. Ó. Tá ótimo. Ele perdeu e o trade se desenrolou aqui até aqui a mínima, no caso desse trade aqui, daria 355 pontos. Mas olha só, o que, que o Trade System diz pra gente? Ele fala que a gente vai carregando o trade até o stop, é quando o próximo candle vira a média para cima e perde ou a máxima ou a mínima, de acordo com a operação que você tiver. Como aqui a gente está vendido, ele perdendo a máxima, aí a gente daria o stop. Então, tá vendo? Esse candle grandão aqui, vou marcar ele seria o nosso stop. Esse azul grandão aqui. Por quê? Olha lá, ele vira a média para cima e logo ele perde a máxima. Então essa operação daria um stop olha lá, de mais ou menos ali 95 pontos. Você estava ganhando 350 pontos e a operação, por você não ter feito um gerenciamento ali, ou não ter saído na hora do game, ela voltou e te estopou com um prejuízo de 95 pontos. Mas vamos seguindo aqui, olha só. Então esse aqui é o novo candle referência. Ele perdeu aqui a máxima, vamos marcar a máxima dele aqui. Tá ótimo. Então ele veio aqui, olha, ele teve uma máxima aqui de até, você teve ganhando aqui 200 pontos. Mas esse candle vermelho grandão aqui, tá vendo? Ele vira a média para baixo. Ele não perde a mínima, então o trade continua. Ele continua, continua, tá vendo? Esse candle aqui passou, teve uma nova máxima. Então aqui a gente chegou a ganhar 360 pontos nesse trade aqui. E isso tudo aqui aqui em 10 períodos, 50 minutos. Mas tá bom. Aqui vem a máxima. Tá vendo? Esse daqui não vira, não vira, continua. Agora, tá vendo? Esse aqui vira, mas não perde a mínima. Aí vem os candlezinhos. Aí esse daqui, ó. Esse candle aqui, vou marcar ele agora. Passou a ser o stop. Ele perdeu a mínima aqui, então estopou. Essa operação você sairia ganhando 77 pontos. Estamos ganhando mais de 300.
Então tá, se perdeu 95, ganhou 77. Ainda está no prejuízo, então continua. Logo aqui você perdeu essa mínima, uma entrada. Você chegou aqui, ó, a ganhar 60 pontos, mas logo vem esse candle aqui grandão e te estopa. Esse daqui, então vou marcar aqui a mínima e ele te estopa aqui em cima. Então você teve um stop de 100 pontos. Tá ótimo. Então ele teve deu uma nova compra aqui. A gente chegou a ganhar aqui, ó, chegou a 107 pontos, mas logo esse daqui passou seu stop, tá vendo? Ele perdeu, virou a média para baixo, perdeu a mínima, então deu um stop. A gente aqui perdeu mais 50 pontos. Deu stop, outra entrada de venda. A gente foi até 75 pontos, virou aqui para cima, perdeu a máxima. Então a gente vem aqui, ó, perdemos nesse trade aqui 120 pontos. Então, como eu otimizei esse trade aqui para ele ficar mais assertivo, a gente tem a média de 9. Esse trade aqui, tá vendo? A gente não teve entrada, tá? Esse aqui virou nosso candle de referência e ele deu uma entrada. Como eu trabalharia nesse trade, tá? Aqui é a mínima dele. Ótimo. Quando o candle der 200 pontos da mínima, eu saio da operação. Quando der um gain de 200 pontos, eu saio da operação. Então, no caso aqui, olha só. Eu sairia dessa operação aqui, por aqui, ó. Nesse candle aqui. Eu ficaria 5 períodos, 25 minutos de operação, ganharia meus 200 pontos. Faria meus 200 pontos aqui. Ótimo. Então, saí da operação com gain. 200 pontos no bolso. Vem para esse candle aqui. Ele foi o novo candle de entrada, né? Maravilha. Rompeu aqui a máxima dele. 200 pontos também. Esse trade aqui teria dado um calor, tá vendo? Porque ele veio aqui embaixo, abriu o próximo, aí ele voltou, abriu o próximo, não estopou. Seria um trade que deu um calor, porque a gente chegaria aqui a ficar 250 pontos negativo, mas ele voltou e não estopou. Ele vem aqui, ó, 200 pontos. A gente teria nosso gain nesse candle aqui, 7 períodos. A gente ficaria 35 minutos nesse trade e ele daria nosso gain aqui. Ótimo, tivemos dois ganhos de 200 pontos. Já ganhamos 400 pontos nesse dia e são 11h05 da manhã. Eu, geralmente, eu não opero depois das 11, meio-dia. Eu não gosto, por conta da volatilidade do mercado. O mercado fica muito flat, fica muito ruim, você toma muito stop. Eu encerraria meu dia aqui com um ganho de 400 pontos. Contra a versão original, você sairia com loss ali. Eu nem contabilizei o loss, mas eu estou contabilizando um loss com gain. Como vocês operariam esse trade system? Deixa aí no comentário o que vocês acham.